Nascido para Matar, de Gustav Hasford, é um romance profundamente enraizado na experiência direta do autor como fuzileiro naval e correspondente de combate durante a Guerra do Vietnã. Escrita a partir do interior do conflito, a obra rejeita qualquer forma de heroísmo ou idealização, adotando uma linguagem agressiva, fragmentada e marcada por humor negro. Hasford constrói um retrato da guerra como um sistema de desumanização progressiva, no qual jovens soldados são transformados em instrumentos de violência e, ao mesmo tempo, consumidos psicologicamente por essa mesma lógica. O romance acompanha James T. Davis, o soldado piadista, cuja função narrativa oscila entre a participação ativa e a observação crítica. A primeira parte, centrada no treinamento dos recrutas, descreve o processo brutal de formação militar nos campos dos fuzileiros navais. Ali, a individualidade é sistematicamente esmagada por meio de humilhações constantes, punições coletivas e violência simbólica e física. O sargento de instrução encarna a autoridade absoluta da instituição, utilizando insultos e disciplina extrema para moldar corpos e mentes. Nesse ambiente, destaca-se Leonard Lawrence, apelidado de Gomer Pyle, um recruta incapaz de se adaptar às exigências do sistema. Sua inadequação provoca punições coletivas e o isolamento progressivo, culminando em um espancamento organizado pelos próprios colegas. O episódio marca a completa internalização da violência institucional. O colapso final de Pyle, quando assassina o sargento e se suicida, expõe de forma brutal o custo psicológico do treinamento e desmonta qualquer ilusão de que esse processo produz apenas soldados eficientes. A segunda parte do livro, intitulada Contagem de Corpos, desloca a narrativa para o Vietnã e se concentra principalmente nos conflitos em áreas urbanas, especialmente durante operações militares ligadas à ofensiva do Tet. Piadista atua como correspondente de guerra do Stars and Stripes, posição que o coloca em um espaço ambíguo entre o combate e a propaganda. Ele circula entre os soldados da linha de frente, jornalistas militares e oficiais preocupados mais com estatísticas do que com vidas humanas. O conceito de contagem de corpos torna-se central. Mortes são contabilizadas como métricas de sucesso, reduzindo a violência a números abstratos. É nessa parte que ocorrem os confrontos urbanos mais intensos, com ruas destruídas, prédios ocupados por atiradores e combates caóticos, nos quais a distinção entre civis e combatentes é frequentemente impossível. O episódio da atiradora vietnamita, que resiste sozinha contra um grupo de fuzileiros e provoca várias mortes antes de ser cercada, simboliza esse tipo de guerra urbana, fragmentada, imprevisível e moralmente ambígua. A execução final da atiradora funciona como um rito de passagem para a piadista, marcando sua participação direta na lógica letal do conflito, apesar de sua postura irônica e aparentemente distanciada. A terceira parte, Grunts, desloca o foco para o combate na selva, aprofundando a experiência da infantaria em um ambiente ainda mais hostil e desorientador. Aqui, a guerra perde quase completamente qualquer vestígio de estrutura. As patrulhas atravessam territórios densos, sujeitos a emboscadas invisíveis, minas, armadilhas e ataques repentinos. O inimigo raramente é visto, o que intensifica a paranoia e o desgaste psicológico. Hasford descreve longas marchas, o medo constante, o cansaço extremo e a brutalização progressiva dos soldados, que passam a reagir de forma automática à ameaça permanente. Nessa parte, Piadista já não é apenas um observador, ele está plenamente inserido na dinâmica do grupo, partilhando da mesma dessensibilização que antes apenas descrevia. A adaptação cinematográfica de Stanley Kubrick, de 1987, reorganiza esse material literário em uma estrutura mais condensada, mas preserva a lógica fundamental do romance. A primeira metade do filme corresponde à fase de treinamento e enfatiza a violência institucional como um sistema fechado, quase experimental. A segunda metade combina principalmente eventos da parte contagem de corpos, concentrando-se nos combates urbanos e no absurdo da guerra moderna, especialmente durante a Batalha de Hue. Embora o filme elimine a terceira parte do livro, ligado à selva, ele preserva seu espírito ao apresentar a guerra como um espaço de alienação contínua, no qual a progressão narrativa não leva à redenção, mas à completa integração do indivíduo à máquina de guerra. Com essas distinções mais claras, o livro se revela ainda mais completo, um romance que percorre diferentes formas de combate, o treinamento institucional, a guerra urbana e a selva, para mostrar como cada espaço contribui para a erosão moral e psicológica do soldado. Já o filme seleciona e intensifica esses elementos para construir uma obra cinematográfica de forte rigor simbólico, que dialoga com o livro sem jamais suavizar sua visão profundamente crítica do militarismo e da violência moderna.